Quero saudar a todos com a santa, bendita e maravilhosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos mais uma vez aqui com os amigos, irmãos, irmãs, queridos, para vos transmitir nesta oportunidade mais uma meditação, um breve ensinamento da Palavra do Senhor. E hoje vamos meditar sobre 18 sinais do arrebatamento, ou 18 sinais que evidenciam de que Jesus Cristo está às portas para vir às nuvens dos céus, arrebatar a sua igreja, esta bendita, bem-aventurada esperança, esta promessa que Ele nos fez, aleluia, após ascender aos céus, de que nas nuvens como Ele subiu, assim Ele haverá de descer, arrebatar a sua igreja, o rapto da igreja. E nós não sabemos o dia, nem a hora, nem o tempo, nem as estações, pelas quais o Pai determinou pelo seu próprio poder, mas nós sabemos que está próximo e que o arrebatamento é uma realidade. Cristo breve virá buscar a sua igreja, aleluia. Um abraço aos irmãos Abreu, irmão presbítero Elias, sua família, José Abreu, sua família, todos vocês, que Deus abençoe. Minha esposa, Eunice Maciel Borges, Maria Santos. Nós estamos aqui então para meditarmos por dentro das Escrituras, e eu tenho relacionado versículos bíblicos de 18 sinais que já se cumpriram, aleluia, glória a Deus. Vamos meditar e passear um pouquinho por dentro das Escrituras e ver que a volta de Jesus se aproxima. Os sinais evidenciam que está para acontecer a qualquer momento. Nós estamos no limiar do arrebatamento, aleluia. Muito em breve estamos em uma eminência de acontecer a volta de Cristo para arrebatar a sua igreja. Louvado e glorificado seja o eterno e santo nome do Senhor Jesus. E vamos então para um dos acontecimentos que a palavra de Deus nos relata. Glória a Deus. Uma das profecias já cumpridas. Primeira, a multiplicação da ciência. E nós localizamos no livro do profeta Daniel, capítulo 12 e o versículo 4. Livro este que foi escrito por volta dos anos 65 e 530 antes de Cristo. E está escrito: Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até ao tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Glória a Deus. Dispensa comentários o quanto todo mundo tem observado, todos temos observado o avanço grandioso da tecnologia e da ciência. Louvado seja Deus. Não temos a necessidade de detalharmos, de entrarmos em maiores detalhes sobre esta realidade que todos já conhecem. A ciência e o saber têm se multiplicado grandissimamente. E isto é um sinal de que Jesus Cristo brevemente romperá as nuvens dos céus para arrebatar sua igreja. E convém que meditemos se estamos prontos, se estamos preparados, se temos consagrado nossas vidas a Deus o suficiente para que ao soar a trombeta possamos ter nossos corpos transformados em glória e juntamente com os mortos em Cristo, que ressuscitarão primeiro em glória, subirmos com eles ao encontro do Senhor nos ares e assim estarmos com o Senhor Jesus para todo sempre. Louvado seja Deus. Mas vamos, amados e queridos irmãos, para um segundo sinal profético cumprido, sinal do tempo do fim, sinal que o arrebatamento está próximo. E convém dizer, é lógico, que o arrebatamento da igreja, todos nós que estudamos as Escrituras, a palavra de Deus, sabemos que ainda não será o final de tudo. Será o final, sim, do sofrimento da igreja fiel, porque estaremos com o Senhor recebendo galardão no céu, aleluia.
Deus abençoe a Franciele Marlon, boa noite, pastor. Boa noite, Franciele, Deus te abençoe, bem-vindo a estar conosco, a ouvirmos e aprendermos juntos sobre sinais que estão se cumprindo, sinais proféticos que estão acontecendo e que mostram que Jesus está para voltar a qualquer momento, arrebatar a sua igreja fiel. E eu tenho que meditar e pensar, será que eu estou preparado? Estou consagrando a minha vida, vigiando, orando, jejuando, examinando as Sagradas Escrituras, buscando entender, conhecer, compreender, guardar no coração e pôr em prática, em obediência àquilo que aprendo de Deus na sua palavra, as Sagradas Escrituras, pelas quais Deus tem se revelado à humanidade, ao homem, glórias ao Senhor Jesus. E se observar que ainda preciso melhorar em alguns aspectos, é hoje, é este momento, exatamente o momento da oportunidade de eu me preparar, pois nós temos 2 dias na nossa vida somente que nós não podemos fazer nada. Um desses dias é o ontem, o passado, que não volta mais, nós não poderemos mais fazer nada. E outro é o amanhã, porque ainda não chegou. Mas no dia que se chama hoje para nós, todos os dias que se chama hoje, é dia de salvação, é momento de nos prepararmos para a volta de Jesus, para o arrebatamento da igreja. Glória a Deus. Vamos então para o segundo sinal, o automóvel. Automóvel, por incrível que pareça, está na Bíblia uma profecia que podemos entender. Deus estava usando um servo do Senhor, um profeta Naum, e está no seu livro escrito, então, do profeta Naum, capítulo 2, versículo 4, que foi escrito por volta dos anos 663 e 612 a.C., quando somente existiam carros de tração animal ou humana, puxados a bois ou cavalos, outros animais. Deus mostrou uma visão para Naum, que nós podemos entender que ele estava vendo aí a criação dos automóveis. E diz nesse versículo, que eu vou repetir, Naum capítulo 2, versículo 4: os carros passam furiosamente pelas ruas e se cruzam velozes pelas praças, parecem tochas, correm como relâmpago. O que era isso? Já nesta época que o profeta estava vendo, glórias ao Senhor, eram carros, automóveis, glória a Deus. Os carros passam furiosamente pelas ruas, ou velozmente, diz outra versão, glória a Deus, e se cruzam velozes pelas praças, parecem tochas, quando um carro está com seus faróis acesos e correndo velozmente, parece tocha e correm como relâmpagos. Naum não poderia dizer, eu estou vendo um automóvel, um veículo, um carro aí movido a gasolina, porque na época ele nunca imaginava que isto poderia acontecer. Então, no seu linguajar, na sua maneira de falar, de expressar, ele dizia, estava vendo os carros passando furiosamente pelas ruas, se cruzando pelas praças, e parecem tochas e correm como relâmpagos. O que é isso senão a descrição de um automóvel dos nossos tempos modernos, que já há muito tempo atrás, cerca de 663 e 612 a.C., Deus já mostrava ao seu servo Naum, e hoje é a realidade em nossos dias. E isto é um dos sinais que mostram que Jesus está para voltar a qualquer momento, um dos sinais proféticos, glória a Deus. Terceiro, o avião. E Deus revelou para o seu servo profeta Isaías também, na sua maneira de falar da época, ele expressou, porque ele não poderia usar o termo dado, o nome dado ao avião, este grande avanço da tecnologia que foi criado agora nos nossos últimos séculos, e mostra que Jesus está para voltar a qualquer momento. Isaías no capítulo 60 e no versículo 8, livro do profeta Isaías, que foi escrito entre os anos 745 e 680 a.C. Então aqui no seu capítulo 60 de Isaías, versículo 8, nos diz: quem são estes que vêm voando como nuvens
e como pombas ao seu pombal, aleluia, voando como nuvens. Quem são estes? Isaías podia ver pessoas, né, dentro de um avião, aquele enorme avião, aquele parecido, semelhante na visão de Isaías a um enorme pássaro. Glória a Deus. Quem são estes que vêm voando como nuvens, né, em uma altitude muito grande, até as nuvens ou até mesmo acima das nuvens, e como pombas ao seu pombal? Glórias ao Senhor. Então aqui nós vemos uma descrição do avião que foi fabricado aí não há muito tempo, um dos sinais do avanço da tecnologia e que mostram que Jesus Cristo está para voltar a qualquer momento. Quarto sinal, a televisão. Apocalipse capítulo 11, versículo 9. Livro do Apocalipse, que foi escrito cerca dos anos 90 e 96 depois de Cristo. E nos diz este versículo: então muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Glória a Deus. Já no período da grande tribulação, que acontecerá após o arrebatamento da igreja, que estará no céu desfrutando as bodas do Cordeiro, então acontecerá aqui na terra nesse mesmo tempo, como nós temos sempre mencionado aí, né, em nossas mensagens escatológicas, estudos de escatologia que estamos ministrando. Aqui na terra, grande tribulação, mas no céu, no mesmo período de 7 anos, bodas do Cordeiro, grande festa, grande júbilo, grande alegria da igreja salva com Cristo, recebendo os galardões. Louvado seja o nome do Senhor. E nesse período aqui na terra, haverão 2 testemunhas que estarão aqui, testemunhando da parte de Deus, profetizando, fazendo cair do céu da parte de Deus fogo. Glórias ao Senhor. Terão domínio sobre o fogo e sobre a água. Alguns dizem que é Moisés e Elias, outros Enoque e Elias. Talvez seja Moisés e Elias, glórias ao Senhor. Talvez sejam 2 personagens que Deus vai levantar na terra ainda durante esse período. Não sabemos exatamente quem será, isso é mera especulação, e o que importa é saber que haverão 2 testemunhas da parte de Deus profetizando na terra e que vão fazer do céu descer fogo, terão domínio sobre fogo, sobre a água, sobre a natureza. Louvado seja o nome do Senhor. E essas 2 testemunhas serão mortas na perseguição do anticristo, serão mortas e ficarão os seus corpos na praça, em uma grande praça, por 3 dias e meio ali mortos, né? E não permitirão que sejam sepultados. Deus abençoe Tânia Alves, que diz: Paz do Senhor Jesus, pastor, peço oração, estaremos orando, irmã Tânia, por você, que Deus te abençoe. Glórias ao Senhor. Sou Antônia de Salvador, Deus abençoe, estaremos orando por vocês aí, que Deus em Cristo esteja abençoando grandemente. Glórias ao Senhor. Então, meus irmãos, após esses 3 dias e meio, essas 2 testemunhas ressuscitarão. Glória a Deus. E diz aqui o texto que todos verão os seus corpos quando estarão mortos e depois quando ressuscitarão. De que maneira o mundo todo verá? De que maneira todos verão? Através da televisão, também da internet. Glórias a Deus. Todos verão os corpos das 2 testemunhas no período de 3 dias e meio, quando estarão ali, seus cadáveres, e também quando ressuscitarão. Glórias a Jesus. Então nós podemos entender de que maneira o mundo todo poderá ver, através destes meios, destes veículos de comunicação que hoje, através do avanço da ciência, tem aí à disposição de cada ser humano. Louvado seja Deus. Vamos então, meus queridos e amados irmãos, para o 5º sinal. E diz a Bíblia que haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. E está escrito no Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 21 e versículo 25.
O Evangelho segundo São Lucas foi escrito entre os anos 58 e 70 depois de Cristo, e nos diz, Lucas 21, 25, haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Aleluia! Nós temos visto sinais acontecer, sobre o sol, sobre a lua, sobre as estrelas, as potências dos céus sendo abaladas. Glórias ao Senhor. Tem se visto muito destes acontecimentos e são sinais que nos mostram que Jesus Cristo está para arrebatar seu povo fiel a qualquer momento. Vamos agora para o sexto sinal. Igrejas mornas. Está em Apocalipse capítulo 3, versículos 15 e 16, como já nós referimos. Foi escrito o livro do Apocalipse por volta dos anos 90 e 96 depois de Cristo, e nos diz no capítulo 3, versículos 15 e 16 de Apocalipse: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera foras frio ou quente, assim porque és morno e nem és frio e nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. A mornidão nas igrejas que já foram pentecostais, na vida de crente que já foi tocha, que já foi cheio do Espírito Santo, teve uma vida consagrada, de bom testemunho, de bons frutos, a vida que todo mundo poderia observar e ver. Aí está um verdadeiro crente, um verdadeiro cristão, um homem de Deus, uma mulher de Deus de verdade. Aleluia! Hoje, infelizmente, muitos têm se apostatado, muitos têm abandonado a prática das Sagradas Escrituras, a obediência ao ensinamento da Palavra de Deus, a sã doutrina. Muitos têm apostatado e muitos hoje estão mornos espiritualmente, nem frios nem quentes, estão misturados com o mundanismo, com a vaidade, com o modernismo pecaminoso, mundanismo pecaminoso. Não são mais aqueles crentes de santidade, aleluia, crentes de jejum, de oração, de consagração, de amor a Deus acima de todas as coisas e que ama o próximo como a si mesmo, como o Senhor Jesus nos tem amado. Crentes que outrora evangelizavam nas madrugadas, aleluia, de noite, de dia, não tinha hora para pregar o evangelho, para falar do amor de Cristo às almas, e hoje estão mornos. Hoje não tem mais prazer de orar, de ler a Bíblia, de evangelizar, de ganhar almas, de ir aos cultos. Crentes que não perdiam cultos de oração, de ensinamento, jejuns, consagrações na igreja, e hoje não tem mais prazer de estar na igreja, na casa de Deus, adorando ao Senhor, porque a mornidão dominou suas vidas espirituais. Mas Deus tem poder para renovar a chama do primeiro amor nos corações. Oh, glória a Deus! E isto, irmãos, esta mornidão, esta apostasia, este esfriamento do amor é cumprimento da palavra profética, e é um dos sinais que mostram que Jesus está para voltar a qualquer momento. E sabendo que se Jesus está para voltar a qualquer momento, o dia e a hora ninguém saberá. Se alguém vier profetizar o dia ou a hora, ou predizer, segundo estatísticas, segundo pesquisas da Bíblia, estudos da Bíblia, não acredite, porque Jesus mesmo disse: eu virei como um ladrão, aleluia, eu virei como um ladrão que não avisa que hora vai chegar. E ainda ele mesmo disse quando estava na terra: ninguém sabe o dia nem a hora, nem os anjos, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Acredito que hoje Jesus, glorificado juntamente com o Pai, sabe, ele sabe, mas ele não vai revelar para nós, porque ele diz que isto deve ficar em sigilo, em segredo. Isso deverá ser uma surpresa, aleluia, mas sabendo que está breve, isso nós podemos saber, mas dizer o dia, a hora, o ano, o mês, o tempo, a estação, ninguém poderá dizer, nem profetizar, nem predizer, oh glória a Deus, nem calcular por cálculos matemáticos, por estudos bíblicos. Glórias ao Senhor, porque Deus não permitiu que isto seja revelado ao homem aqui na terra. Isto tem que ser de surpresa, e temos que estar preparado hoje, como se ele viesse hoje. Glória a Deus.
E percebendo que Jesus está para voltar a qualquer momento, a reação normal dos crentes deveria consagrar mais, orar mais, jejuar mais, obedecer mais à palavra de Deus, viver mais de acordo com as Sagradas Escrituras. Mas infelizmente o príncipe deste século está atuando e lançando mornidão. Infelizmente a iniquidade tem se multiplicado muito e a apostasia tem dominado em uma grande parte do povo que se diz que se chama o povo de Deus. Glórias ao nome santo do Senhor. A irmã Tânia Alves diz: verdade, Deus é fiel, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E glória a Deus, aleluia. Vamos sim ouvir e dar crédito e nos preparar, porque Cristo está para arrebatar sua igreja a qualquer momento. Louvado seja o santo e glorioso nome do Senhor. Então, louvado seja Deus. Apocalipse, nós temos lido, glórias ao nome santo do Senhor Jesus, sobre as igrejas mornas, o 6º sinal. Grande é o nome do Senhor Jesus. Vamos para o 7º sinal, que é o aumento do ocultismo. Está em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Esta primeira epístola a Timóteo foi escrita por volta dos anos 62 e 64 depois de Cristo. E na 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 está escrito: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Louvado seja Deus. Alguns apostatarão da fé nos últimos dias, nos últimos tempos. E esses dias estamos vivendo hoje, como nunca. Momento que antecede a volta de Cristo a arrebatar sua igreja. Alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Louvado seja o nome do Senhor. Estarão apostatando. Apostatar, a palavra apostasia significa abandonar lentamente, gradativamente, deliberadamente, se afastar. E é dessa maneira que está acontecendo. A apostasia não acontece da noite para o dia. Primeiro, Satanás engana o crente que conhece a verdade, pratica e obedece em um ponto. O crente jejua e ora, daqui a pouco Satanás vem e diz: não precisa jejuar tanto, não precisa orar tanto, diminua, ele diminui. Daqui a pouco Satanás vem e diz: não precisa jejuar nem orar nada, o crente para de jejuar, para de orar. Não precisa examinar tanto a Bíblia como você examina, o crente passa a examinar menos, daqui a pouco não examina mais nada. É passo a passo, é lentamente que infelizmente o cristão vai apostatando da fé, vai se afastando da genuína fé evangélica, cristã. Glórias ao nome santo do Senhor Jesus, aleluia. São espíritos enganadores que enganam, glória a Deus, que seduzem com palavras belas, com palavras bonitas muitas vezes, até mesmo com conhecimento bíblico mais distorcido, até mesmo com uma pretensa boa intenção, mas por trás uma terrível intenção. É que Satanás tem enganado muitos crentes, tem lançado a mornidão, a apostasia e até mesmo a frieza e até a morte espiritual, infelizmente, na vida de muitos crentes. Aleluia, momento que a igreja deve se despertar muito mais para amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como o Senhor Jesus nos tem amado, para amar as Escrituras, para buscar uma vida de consagração, de santificação. É urgente a necessidade, mas o Espírito Santo ainda está falando. O Espírito Santo ainda está procurando despertar a sua igreja para que se prepare para a sua volta, que acontecerá a qualquer momento. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos, irmãos queridos, para o 8º sinal. Bendito seja Deus, que é a rebelião da juventude. E está em 2 Timóteo, segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 1 e 2, que foi escrita entre os anos 66 e 67 depois de Cristo, e está escrito, 2 Timóteo 3, versículos 1 e 2, sabe, porém, isto,
Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos e irreverentes. Não precisamos dizer para você como isso tem se cumprido, porque você é testemunha, você sabe. Quantos filhos desobedientes aos pais, quantos homens, com todas essas características. Então estamos vivendo um tempo difícil por causa disso. Homens egoístas, que só pensam em si, querem o bem só para si, avarentos, que só são amantes do dinheiro apenas, e para conquistar dinheiro e riqueza não importa se prejudicam o próximo, se matam, se enganam, mentem, todos os meios ilícitos, injustos possíveis, homens usam para angariar dinheiro, beneficiando-se a si mesmo financeiramente, prejudicando a outrem. Isso tem acontecido e muito, glória a Deus, e brevemente Jesus vem arrebatar sua igreja e acertar as contas com estes que agem desta maneira, glória a Deus. Os homens ainda são arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, sem gratidão nenhuma, e irreverentes, sem nenhuma reverência a Deus. Bendito seja Deus, isso está acontecendo muito entre a humanidade. Há muitos homens e mulheres com essas características, tem aumentado muito o número destes, e estão sinal da volta de Jesus. Aleluia, mas convém atentarmos com mais diligência para as coisas que temos visto e ouvido. Convém que nos consagremos cada vez mais, que nos despertemos cada dia mais, para consagrar mais e mais nossas vidas ao nosso Deus. Aleluia. Convém que quem é santo se santifique-se mais ainda, porque aquele que é impuro, aquele que é sujo, Apocalipse diz que vai se sujar mais ainda, glória a Deus. Mas você que é crente, está observando isso tudo, se consagre mais ainda, glórias ao Senhor. Nunca desanime, nunca deixe de servir a Deus com toda a fidelidade, com toda a obediência, com toda a fé. Bendito seja o eterno e santo nome de Jesus Cristo Nazareno, aleluia. Vamos continuar cada vez mais nos consagrando, cada vez mais nos dedicando, aleluia, ao nosso Deus e ao seu trabalho, à sua obra, no intuito de arrancarmos as almas das garras do inimigo, porque ainda há tempo de vidas se converterem, vidas que estão vivendo essas características que acabamos aqui de ler na palavra de Deus, mas há tempo de se converterem, se arrependerem, mudarem de vida, para que quando Jesus voltar estejam preparados para subir com Ele. Aleluia, o Senhor está chamando homens e mulheres que vivem no pecado para se converterem, para se arrependerem e serem perdoados, porque diz-nos a palavra de Deus que Ele não tem prazer na morte do ímpio, antes o seu prazer é que o ímpio se arrependa, se converta e seja salvo. Louvado e glorificado seja o santo e eterno nome do Senhor Jesus, aleluia. Vamos ainda, meus amados e queridos irmãos, para mais um dos sinais, glórias a Deus, que é o 9º sinal. Santo, santo é o nome do Senhor, que é o surgimento de zombadores incrédulos, e está registrado na primeira epístola universal do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículos 3 e 4, epístola esta que foi escrita entre os anos 64 e 66 depois de Cristo, e está escrito em 1 de Pedro 3, versículos 3 e 4, o que vou ler para vocês. Tendo em conta antes de tudo que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os nossos pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Estes escarnecedores incrédulos que zombam da promessa da vinda de Jesus já estava profetizada há muito tempo. É mais um sinal que nos mostra que Jesus está para voltar a qualquer momento, mais breve ainda. É o que nos leva a crer mais ainda
que a volta de Jesus está próxima, é o fato de que muitos não acreditam, de que muitos zombam, de que muitos escarnecem. Isso é um sinal para nós cristãos que nos faz saber com mais convicção ainda que Jesus está para voltar e está próximo neste momento. Aleluia! Bendito seja Deus. Vamos para o 10º sinal: inflação e sequestros. Está na Epístola Universal do Apóstolo Tiago, capítulo 5, versículos 1 a 7. E você pode ler aí na sua casa, ou pode me acompanhar. Eu vou localizar aqui na Bíblia Sagrada e vou ler, glória a Deus, estes versículos. Tiago, capítulo 5, versículos 1 a 7. Que a palavra de Deus, ela é maravilhosa. A palavra de Deus, ela é o alimento do cristão. A nossa fé é fortalecida ao examinarmos as sagradas de Deus, as sagradas escrituras de nosso Deus, a palavra do Senhor. Tiago 5, versículos 1 a 7 nos diz: atendei agora, ricos, chorai lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas e as vossas roupagens comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulastes nos últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos, e que por vós foi retido com fraude, está clamando, e os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança, tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Mais um grande sinal da volta de Jesus. Aleluia! Esta violência dos homens ricos, que fazem de tudo, meios ilícitos para enriquecerem. Louvado seja Deus, até matam, contratam trabalhadores e não pagam o salário justo, glórias ao Senhor, para os seus funcionários. Então as suas riquezas vão se corromper, a inflação vai chegando, o seu dinheiro, a sua prata, o seu ouro não os poderá livrar no dia da calamidade que haverá de chegar sobre a vida de todos aqueles que agem com esta ganância, com esta injustiça. Louvado e glorificado seja o nome santo do Senhor. E isso tem multiplicado cada vez mais. E nós sabemos sim que Cristo está para voltar a qualquer momento. Vamos, irmãos, para mais um sinal: a violência aumentada e multiplicada. Está no Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 24, versículos 9 e 10. Evangelho de São Mateus, que foi escrito entre os anos 50 e 70 depois de Cristo. E nos diz o texto que tenho citado. Vou ler para vocês. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar-se uns aos outros. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, a violência está se multiplicando, as traições está se multiplicando. Mais um sinal. E para nós irmos mais rápido, vamos já para o 12º sinal, que é a multiplicação da iniquidade. E juntamente com a multiplicação da iniquidade, mais um sinal que se cumpre: o esfriamento do amor de muitos. Está em São Mateus capítulo 24, versículo 12, Evangelho de São Mateus, que foi escrito entre os anos 50 e 70 depois de Cristo, e nos diz o texto que tenho citado: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Meu Senhor, de quase todos. Que o meu amor não venha se esfriar, o teu amor, o amor ágape, o amor puro, o amor santo, o amor verdadeiro de Deus, não venha se esfriar no meu coração, no teu coração, na minha vida, na sua vida, mas que possamos ter amor por Deus, pela sua obra, pela sua palavra, pelos irmãos, pelos amigos, pelos inimigos, pelas almas perdidas, por aqueles que apostataram, por aqueles que estão
estão mornos espiritualmente, até mesmo aqueles que estão mortos espiritualmente. Vamos interceder, orar, nos esforçar pela nossa salvação, pela salvação de muitas almas, porque ainda a porta da graça não se fechou. Ainda os verdadeiros pregadores do Evangelho precisam bradar bem alto para arrebatarmos o maior número de vidas possível das garras do pecado para Cristo, para a salvação em Cristo. Glória a Deus. 13º sinal: furacões. Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 21, versículo 25. Evangelho esse que foi escrito entre os anos 58 e 70 depois de Cristo. Nos diz o texto que tem citado: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Furacões, vulcões, tsunamis, tempestades têm acontecido, e muito ultimamente, né? Agora de pouco minha esposa estava vendo aqui na notícia algumas cidades de Santa Catarina que estão embaixo d'água, e algumas vítimas já feitas, infelizmente, fatalmente. Oremos por estas cidades de Santa Catarina, para que Deus tenha misericórdia e vidas se convertam e retornem a Ele. Mas saibamos e vamos refletir que isto é um dos sinais da volta de Cristo, que está para acontecer a qualquer momento. Glória a Deus. 14º sinal: terremotos. Lucas capítulo 21, versículo 11. Foi escrito entre os anos 58 e 70 depois de Cristo. O Evangelho segundo escreveu São Lucas, e nos diz o texto que acabei de citar: haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Aleluia! Nós sabemos que nestes últimos séculos tem acontecido muito mais terremotos do que em todos os séculos passados juntamente. Sempre houve, mas nunca houve em tanta quantidade e tamanhas intensidade como ultimamente tem acontecido. Então nos despertemos, estejamos atentos para esta maneira de Deus bradar a humanidade e dizer: o meu filho está para voltar, a minha palavra é verdadeira, meu filho voltará a arrebatar minha igreja. Aleluia, está às portas para acontecer, e vamos nos despertar, vamos nos preparar, oh glória a Deus, em santificação, em jejum, em oração, voltando aos princípios da palavra de Deus, porque senão virá de surpresa, e o Senhor não nos arrebatará de qualquer maneira, não como muitos estão ensinando. Muitos estão dizendo: é só você ir à igreja, dar o dízimo, dar oferta e pronto, não precisa mudança de vida, não precisa ser diferente do mundo. Não, Jesus não vem buscar uma igreja igual ao mundo, não. Jesus vem buscar uma igreja que é luz do mundo e sal da terra, glória a Deus, que é diferente do mundo. Então, como diz sua palavra, então outra vez se verá a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Outra vez se verá: poupá-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve, serão para mim particular tesouro. Outra vez se verá, porque se viu já aqui na terra, aqui em vida, uma grande diferença na maneira de agir, de pensar, de falar, de olhar, de vestir, de se comportar, em todas as maneiras de viver na vida de um crente fiel. Há uma grande diferença, aleluia, há uma enorme diferença entre um crente salvo, santificado, purificado, preparado para a volta de Jesus, e aquele que não se preparou. E outra vez se verá a diferença, porque este diferente hoje, zombado muitas vezes, escarnecido, perseguido, odiado hoje, ele será levado com Cristo. E aqueles iguais ao mundo, e porque estão igual ao mundo, o mundo não persegue, o mundo não critica, não zomba, não odeia, porque está no mundo, ficarão aqui. Então se verá uma grande diferença, neste grande e glorioso dia, entre o cristão que hoje faz a vontade de Deus e aquele que realmente não faz a vontade de Deus. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Vamos para o 15º sinal: guerras, fomes e pestes. Está no Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 24, versículo 7, como já falamos, escrito entre os anos 50 e 70 depois de Cristo, e nos diz a palavra de Deus: porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Aleluia! Está para acontecer a volta de Jesus, porque estes sinais estão se cumprindo
cada dia muito mais. Aleluia. 16º sinal: falsos mestres e espíritos enganadores. Mateus capítulo 24 e versículo 11 nos diz: levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Falsos profetas que vêm não em nome de Alá, não em nome de Maomé, mesmo vindo em nome de Jesus, mas trazendo um evangelho diferente daquele que o nosso Jesus Cristo nos ensinou e nos mandou ensinar, nos mandou pregar. Jesus disse: ide, portanto, fazei discípulo de todas as nações, ensinai-os a guardar todas as coisas que vos tenho dito. E eis que então estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mas muitos estão vindo dizendo que é em nome de Jesus, e até curando, e até fazendo descer fogo do céu, e até profetizando, e de vez em quando até parece que acontece alguma profecia, e pregando apenas riqueza, apenas prosperidade terrena, material, buscando os homens a buscar com mais ganância somente as coisas desta terra e a se esquecerem do que dizem Colossenses capítulo 3, versículos 1 e 2. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, pensai nas coisas que são de cima e estão no céu, e não nas que são da terra. Buscai as coisas que são do céu e não as que são da terra. Glória a Deus. Em Mateus 6,33 ainda Jesus nos diz: mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e as suas justiças, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus vai nos dar, sim, o que necessitamos para a nossa sobrevivência aqui na terra, para vestir, para comer, para calçar, para morar, enfim, para meios de transporte, nos dará condições, mas isso não deve ser buscado em primeiro lugar, não. Aleluia. Isso vem em acréscimo por nós buscarmos a Deus, o seu reino, a sua justiça em primeiro lugar. Aleluia. Ele vem acrescentando bênçãos por Amagarachai ao cristão que é fiel a Ele incondicionalmente, ao cristão que o ama pelo que Ele é e não pelo que Ele faz por nós, ao cristão que é fiel a Deus não para querer barganhar. Senhor Deus, se tu me abençoar, eu te seguirei e te amarei. Se tu não me abençoar com riqueza, eu não te amarei, não te seguirei, não. O cristão ama a Deus porque sabe que a maior riqueza é a salvação que Cristo nos conquistou por sua morte e seu sangue derramado na cruz do Calvário. E a maior conquista é um dia nós estarmos perante Ele e o adorarmos face a face, porque nós o amamos. Nós amamos a Ele porque Ele nos amou primeiro. Oh, glorificado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Mas os falsos mestres, os falsos ensinadores, eles enganam com outros ensinos, glória a Deus, não enfatizando exatamente a essência do Evangelho de Cristo, que é o amor a Deus acima de todas as coisas. Amor com santidade, santidade com amor, porque amor sem santidade se torna liberalismo e mundanismo. Aleluia, glória a Deus. Mas amor com santidade é o amor verdadeiro, porque aquele que ama a Deus tem prazer em obedecer sua palavra, seus ensinamentos. E para quem ama a Deus, os mandamentos de Deus, seus ensinamentos não são penosos, não são pesados, porque quem ama a Deus tem prazer de fazer a vontade de Deus, tem prazer de se santificar, de se consagrar a Deus cada dia mais. Mais falsos mestres e falsos ensinadores, levados por espíritos enganadores, eles trazem um falso evangelho, o evangelho do não faz mal, o evangelho do um pouquinho não faz mal. Aleluia. Mas Jesus disse que um pouquinho de fermento, um pouquinho do fermento do pecado, um pouquinho do fermento da heresia, da apostasia e do mundanismo leveda toda a massa. Aleluia. Contamina tudo, contagia tudo. Assim como diz a palavra de Deus, uma mosca morta, pequenininha, faz exalar mau cheiro no melhor unguento. Assim o homem sábio, mas com um pouquinho de estultícia, um pouquinho de pecado, um pouquinho de mundanismo, um pouquinho de vaidade, um pouquinho de incredulidade, um pouquinho de sensualidade, um pouquinho de desobediência à palavra de Deus, vai exalar o mau cheiro do pecado na vida deste. Mas o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. A todo aquele que se arrepender, confessar e deixar, alcançará a misericórdia, nos diz a palavra do Senhor Jesus. Aleluia. 1 Timóteo capítulo 4, versículos 1 a 3 nos diz: mas o Espírito expressamente nos diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Vamos ler, irmãos, vamos localizar aqui. Glórias ao Senhor. 1 Timóteo capítulo 4 e o versículo de 1
ao 13 eu estarei localizando e lendo juntamente com os queridos e amados irmãos, para juntos nós crescermos na graça e no conhecimento de Jesus Cristo, para juntos, pela palavra de Deus, nós temermos mais ao nosso Deus. Nos diz a palavra de Deus: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência, que proíbe o casamento e exige a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Aleluia. Proíbe alimentos, mas liberam pecados. Proíbem comer tal alimento, tal coisa, mas liberam pecado, liberam adulterar, liberam viver de acordo com o mundo. Isso não resolve nada. Glórias ao Senhor. O que temos que nos abster é do pecado, é da prostituição, é da mentira, é do roubo, é do ódio, é da vingança, é da ira, é da violência, aleluia, é do adultério. E temos que nos consagrar a Deus cada vez mais e nos santificarmos, porque breve Ele volta a arrebatar a sua igreja. 1 Timóteo foi escrito entre 62 e 64 depois de Cristo. E vamos, irmãos, para o 17º sinal, que é o modernismo. Já acabamos de ler 1 Timóteo, vamos ler, glórias ao Senhor, 1 Timóteo capítulo 1 a 5, são muitos capítulos, muitos versículos que nos falam. Você pode acompanhar na sua casa, leia essa epístola de 1 Timóteo e você verá como a palavra de Deus já nos advertia sobre o modernismo, sobre aqueles que não suportariam a sã doutrina, sentiriam comichões nos ouvidos ao ouvir, amontoariam para si doutores que falariam segundo as suas concupiscências, ou seja, de acordo com as suas concupiscências. Gostam de ouvir aqueles que pregam e que ensinam com palavras bonitas, até com um falso conhecimento bíblico deturpado, distorcido, aleluia, mal interpretado, com uma interpretação que concorda com o mundanismo, concorda com o pecado, que diz que você pode viver assim, viver de qualquer maneira, aleluia, mas a palavra de Deus diz que não. A palavra de Deus diz que o que vem a Cristo é transformado, é liberto, é salvo pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo. Louvado seja o santo e maravilhoso nome do Senhor. E aqueles que amam a Deus suportam a sua doutrina, suportaram estar me ouvindo até agora, do início ao fim, irão ouvir a publicação, irão suportar ouvir este vídeo do começo ao fim, e o Espírito Santo se deleita nesses irmãos, nessas irmãs, e se deleitará, e se derramará e se manifestará. Como hoje em uma visita, ganhei o meu dia. Jesus batizou uma jovem com o seu Espírito Santo. Quando eu falava de Jesus para ela, algumas perguntas ela me fazia por dentro da Bíblia, eu respondia, e ela dobrou os joelhos e pediu para que orasse por ela. Orei e senti que Jesus queria batizá-la com o Espírito Santo, e ela recebeu e falou em línguas estranhas, e o Senhor concedeu dons espirituais a essa moça. Eu louvo a Deus por isso. Ganhei novamente o meu dia, quando um querido irmão me chama na sua casa e me diz que quer voltar para Cristo, e veio para a igreja orar juntamente comigo, e dobramos os joelhos, eu e ele apenas, e oramos, e Deus fez uma obra bonita na sua vida ali. Ganhei meu dia hoje, oh glória a Deus, com isto que vi Deus realizar, porque essas pessoas deram crédito à palavra, não ouviram de mau grado, porque eu não estou falando sem amor, não tem amor aquele que não ensina a verdade, porque é a verdade que pode libertar do cativeiro, aleluia, porque falo firme, falo forte essa palavra que Deus mandou e colocou no meu coração para passar nesta noite, porque amo vocês, o Rabagachurianda Lamanai, aleluia. E por fim, irmãos, temos o 18º cumprimento das Escrituras, que é o repatriamento dos filhos de Israel. Eles estão voltando para a sua pátria. Israel voltou a ser uma nação depois de muitos anos, depois de milênio e tanto, aleluia, deixando de ser nação, deixando de existir, os judeus dispersos por todas as nações. Por fim, 1948, oh glória, Israel novamente, um estado independente, oh glória a Deus, e o povo judeu voltando para a sua pátria.
Ezequiel capítulo 37, nós sabemos que aquela visão de Ezequiel do vale dos ossos secos, cada osso se juntando ao seu osso, e aquele povo voltando, aleluia, a existir, representava a nação de Israel novamente, sendo recriada, glória a Deus. Reamanduricandalabai, representava os judeus indo de diversas nações e se unindo ali em Israel, na sua pátria. O capítulo 37 é grande, mas você pode ler e conferir, isso já se cumpriu. Agora só falta uma parte do capítulo 37 de Israel para se cumprir, que é quando o Espírito Santo entrará neles. Isso vai ser no milênio, quando Jesus vier para implantar o seu reino milenial na terra, todos eles se converterão. Então o Espírito Santo dominará a vida de cada um dos judeus, dos israelitas, e eles estarão na presença de Deus. Meus amados, foi com muito amor, embora falei com firmeza, falei com autoridade, mas foi com muito amor, por todos que ouviram e todos os que irão ouvir, que possam ouvir na íntegra, ouvir uma, duas, três, mais vezes esta mensagem, aleluia, compartilhar para que outros ouçam, outros aprendam de Cristo e sejam salvos, e se preparem para o arrebatamento. Todos esses sinais já se cumpriram, e eu te pergunto, pode responder para você mesmo, se quiser até no comentário aí, comentar o que falta se cumprir para Jesus voltar. O que falta? Talvez falte para quando Ele voltar você estar preparado para subir com Ele, aleluia, se consagrar, se consertar, desviado, volte para Cristo, parado, afastado, como queira dizer, volte para Cristo, aleluia. Jesus te ama, eu também te amo. Você que não aceitou a Cristo, se converta hoje. Jesus te ama, eu também te amo. Com todo respeito a você, aleluia, com todo respeito à tua pessoa, e sem querer apontar nenhuma religião, sem querer criticar, mas é só Jesus que salva. Não é outro nome na terra, nem no céu, nem de homem, nem de uma instituição que pode te salvar e me salvar, nem de instituição religiosa, nem outro nome de homem ou mulher no céu e na terra. Só Jesus pode te salvar. Aceite a Ele agora, volte para Ele agora. Irmão e irmã em Cristo, seja cheio do Espírito Santo, seja renovado agora, e vamos orar, meu irmão. Vamos fazer uma oração a Deus neste momento. Nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, o Teu Filho, te agradeço por poder ter transmitido esta palavra, e peço que o Senhor nos desperte cada vez mais para uma vida de consagração, de santificação, de dedicação a Ti e ao Teu trabalho, para que possamos estar preparados para a Tua volta. Que o Espírito Santo esteja em nós, o Espírito da verdade, nos guiando em toda a verdade, nos preparando, nos capacitando para estarmos prontos no dia do arrebatamento, neste momento maravilhoso, desejado pelos salvos, que nós sejamos prontos, Senhor. Em nome de Jesus, que aquele que estava desviado, está voltando para os teus caminhos, seu nome novamente seja reescrito no livro da vida e venha brilhar no livro da vida no céu. Ó Deus, aquele que o nome estava quase apagando, mas Ele está fazendo um concerto novo contigo neste momento, seu nome volta a brilhar no livro da vida. E aquele que te aceitou como Senhor e Salvador, Senhor, está te aceitando, Jesus. Seu nome passa a ser escrito e o Teu Espírito Santo vem habitar em cada coração. Ó Deus, se mover, renovar, batizar, conceder dons e a vida de crente fiel, luz do mundo, sal da terra, árvore de bons frutos, produzindo fruto do Espírito, meu Deus, uma vida transformada, uma vida mudada, moldada segundo o caráter de Cristo, Pai. É o que eu te peço, tanto para mim como para cada irmão e irmã que tem nos assistido, que estará nos assistindo. Eu peço também cura para os enfermos, libertação para os cansados e oprimidos. Ó Deus querido, liberta do fardo pesado do pecado, do mundanismo e das garras do adversário. Livra, Jesus, salva e transforma. Para a glória do Teu nome, os demônios sejam expulsos, vidas sejam libertas de possessão e opressão demoníaca. Vidas sejam libertas da depressão, Senhor. De doenças e enfermidades sejam curadas. Milagres e maravilhas, sinais e prodígios aconteçam na vida de todos que necessitam, seja na área espiritual ou física, financeira, conjugal, familiar, Senhor.
qualquer área da vida deste irmão e irmã que necessita de um milagre, intervém e realize este milagre maravilhoso. Agora eu te peço, Pai, em nome de Jesus, e te agradeço, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Te louvo pelas respostas, pelas vitórias, pela salvação, pela reconciliação, pela libertação, pelas curas, pelos milagres. Batiza com o Espírito Santo e fogo aqueles que não são batizados, Senhor. Concede dons espirituais, e por tudo isto eu te agradeço e nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Obrigado por estar conosco. E você que está nos ouvindo, ouça outras vezes. Convide outros para ouvir, compartilhe para outros ouvir e aprender de Deus, despertar para a volta de Jesus, que está mais perto do que nunca. Um grande abraço a todos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja derramada abundantemente ao coração de todos, em nome de Jesus.